Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa mentoria Liderança Servidora. Vai ser um momento maravilhoso estar com vocês para propagar conhecimento, gera expectativa, pega o papel, pega a caneta e vamos sim crescer no conhecimento sobre liderança para a gente ampliar os nossos resultados, melhorar nossa performance como líder. O meu intuito único é ajudar você. Vamos estar juntos, nos próximos minutos a gente vai falar muito sobre alguns casos de liderança na prática e como desenvolver isso, né, como crescer em alguns ambientes de tomada de decisão, onde a gente vai precisar, com muita responsabilidade e sabedoria, tomar a decisão certa e tenho certeza que a liderança servidora vai nos auxiliar. Olha só, queridos, a mentoria Liderança Servidora, só para você entender um pouco, ela nasce do propósito de formar e fortalecer líderes, tá? Com base em princípios sólidos, alinhados ao modelo de liderança de Jesus Cristo. Claro que a gente pode pegar outros exemplos, né? Claro que Jesus é a nossa referência de líder maior, você sendo cristão ou não, eu tenho como principal referência, essa mentoria ela é com base naquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, então eu tenho certeza que, para mim, Jesus ele foi o maior líder que já passou por essa terra, ele conseguiu agregar um ensinamento que nunca mais vai passar. Então, Jesus é o nosso principal modelo de liderança. Então, é uma jornada transformadora voltada tanto para líderes iniciantes quanto para aqueles que já caminham na liderança e desejam aprofundar sua visão estratégica, ampliar sua influência, enfim. Isso aqui é só um resumo de como essa mentoria ela vai poder afetar pessoas, tá? Então, é isso. Agora, isso aqui é uma coisa muito importante, ó. A mentoria de liderança servidora ela foi desenvolvida com base em princípios cristãos sólidos e na referência máxima de liderança, como eu falei para vocês. Mas é importante destacar que não possui caráter doutrinário, denominacional ou não tem como objetivo substituir, contrariar ou ferir os ensinamentos de líderes e ministérios locais. Deixa eu parafrasear isso aqui que isso é interessante. A nossa mentoria ela não tem como objetivo mudar aquilo que está sendo ensinado dentro das organizações, né? Então a gente não quer passar por cima de liderança. Então você que faz parte da mentoria Liderança Servidora, todas essas informações que você está pegando aqui com a gente vai servir como complemento na tua liderança, tá? Vai servir como auxílio, vai servir como algo complementar, vai servir como um material onde você vai poder estar sim aplicando algumas coisas, mas não passando por cima de uma liderança que você tenha, por exemplo, né? Então, claro, se você já tem uma organização e essa organização ela já flui com uma cultura muito bem estabelecida, claro que vai ter alguns pontos aqui que vai somar, que vai melhorar, mas nunca mudar. Nosso intuito não é nos meter naquilo que já está funcionando na sua vida. Então, se você já está aplicando algo que já funciona, então, parabéns. Nosso intuito é resolver problemas. Então, se você está com um problema na tua liderança, esse é o seu lugar. Se você está dizendo assim, Renan, não tenho nenhum problema na liderança, mas queria aprender mais. Essa plataforma, toda essa comunidade também é para você. Nós vamos juntos aqui aprender e até ensinar, né, outras pessoas, tá? Então, outros mentores vão se levantar nessa mentoria. Então, se você está habilitado aí para ensinar pessoas, seja bem-vindo, tá? Eu coloquei alguns depoimentos de alguns mentorados, né, que caminham comigo aí, tá certo? Uma bênção, tô muito feliz, tá certo? E as três perguntas frequentes. Precisa ser cristão para participar? Não necessariamente, tá? Às vezes a gente fala muito aqui sobre Jesus, sobre a liderança no contexto bíblico, mas não é obrigado a ser cristão. Precisa ser cristão? Não. A mentoria é só para líderes religiosos? Não. Tem muitos empresários, tem muitas pessoas que fazem parte do meio corporativo que também podem acessar. Eu posso participar mesmo já sendo líder há muitos anos? Pode. Essa mentoria tanto para líderes que já são líderes, já estão na trajetória, quanto para líderes iniciantes que estão começando a sua trajetória de liderança há pouco tempo. Tá certo? Vamos lá? Agora eu quero ir para o assunto propriamente dito. Gente, hoje o assunto é fantástico. Eu peguei aqui alguns exemplos bem interessantes da liderança na prática. Por quê? Gente, nós já aprendemos tanta coisa, aprendemos a se comunicar, aprendemos dicas de liderança, aprendemos princípios, aprendemos tanta coisa já nessas 5 aulas passadas. A gente aprendeu demais. Então, Renan, o que você quer passar agora? Exemplos práticos. Vamos para a prática da liderança? Eu acredito que a gente precisa tirar algumas ideias do papel. E a gente precisa expor problemas. Na prática, o que a gente pode fazer para poder reconhecer esses problemas na prática? Muitas vezes, eu quero dizer muitas vezes mesmo, nós ficamos um pouco acuados para resolver problemas, às vezes por não ter o jogo de cintura, às vezes por não ter uma boa comunicação. Então eu já expliquei alguns princípios interessantes
Mas é importante que você consiga entender como é que a coisa funciona na prática, né? A teoria ela é maravilhosa, a teoria ela é muito importante, mas nada, absolutamente nada, vai substituir a prática da vida da liderança, a prática diária da liderança, tá? Isso é muito importante, muito importante, muito importante, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui um contexto aqui bem interessante. Vamos lá. A gente vai começar. Eu coloquei aqui mais ou menos uns 4 ou 5 casos para a gente poder estar abordando aqui, para ver o que é que você faria diante de tudo aquilo que você já aprendeu. Nós já falamos de tanta coisa, então diante de tudo aquilo que você já aprendeu, vamos aplicar alguns conceitos em alguns casos aqui. Vamos lá. Ó, o primeiro caso. Olha só. Situação 1. Uma equipe comercial está dividida porque dois funcionários chaves, né, funcionário-chave, querem liderar um projeto novo e começam a puxar colegas para os seus lados. Ou seja, um problema aí bem interessante que acontece muito dentro do ambiente corporativo, né? Uma equipe comercial está dividida. Então, divisão no meio da equipe comercial, né? Duas pessoas, dois funcionários muito relevantes, eles começam a liderar um projeto novo e começam a puxar cada um para o seu lado. E aí, o que é que você faria? Você como líder, o que é que você faria? Você como gestor principal, você como o chefe geral, o que é que você faria? Aí a gente vai pegar um contexto do caso. Funcionário A, ambicioso, deseja resultados rápidos, ele é ambicioso, ele tem essa ganância por resultados rápidos e é um bom vendedor. Funcionário B, mais analítico, estratégico, melhor a longo prazo. A empresa precisa que o projeto seja bem executado sem rachar a equipe. Então vamos lá, olha só que interessante. Dentro desse contexto, como você faria para resolver? Vai pensando aí, vai anotando algumas coisas aí. Renan, que situação, hein? Dentro do meu setor comercial, vamos colocar, vamos se colocar como CEO dessa empresa, vamos se colocar como gestor dessa empresa. Como eu vou lidar com um problema de divisão dentro do meu setor comercial? Olha só que coisa. Como é que eu vou tratar com esse tipo de divisão? Renan, vamos lá, sem enrolação, sem filtro, qual é a primeira coisa que você faria? Primeiro, perfil. Já vai anotando aí, tá? Perfil. Quem tem um perfil emocionalmente de mais equilíbrio? Quem tem um perfil emocionalmente de mais equilíbrio? Por quê? Se as pessoas elas vão estar liderando um projeto novo, essa pessoa ela precisa estar emocionalmente treinada para estar liderando o contexto de pessoas. Porque às vezes a gente acha que porque alguém é muito bom no operacional, essa pessoa é um bom líder. Né? Então, às vezes, a gente confunde um pouco o que significa realmente liderança. Teve uma vez que eu cheguei dentro de um lugar, né, e a pessoa era líder, era gerente. E dentro da sala que ela ficava, só tinha máquinas. Tinha máquinas, tinha folhas, tinha alguns computadores, alguns projetos, enfim, tinha algumas coisas bem interessantes. E aí ela disse, aí eu falei assim, e aí você lidera o quê? Eu perguntei para ele. E aí você, o que é que você está liderando? Você lidera o quê? Não, eu lidero esse setor aqui. Aí eu falei assim, mas quem trabalha com você? Disse, não, eu que coordeno todos esses processos aqui. Então eu faço a máquina funcionar, eu coordeno essa parte, eu é que coloco os projetos aqui, mas toda a sala só tinha máquinas e computadores, né? Não tinha nenhuma outra coisa. E aí esse cara ele estava na função de gerente, estava numa função de liderança. Aí eu perguntei para ele assim, você é líder de máquina, você é líder de processo ou você é líder de pessoas? Aí eu cheguei para ele, eu perguntei assim, eu tinha autonomia porque era um amigo, eu falei assim, você ainda não tem experiência com liderança, porque talvez você tenha experiência na gestão de processos, você tem experiência no operacional, você tem experiência no trabalho bruto, você tem experiência no processo até chegar no resultado. Agora, liderar envolve pessoas. Ninguém lidera processos. Ninguém lidera. Você pode ser gestor de processos, você pode ser um cara que é um grande solucionador do operacional ali. Mas liderança envolve gente. Liderança envolve tratar com chatice, liderança envolve lidar com desequilíbrio emocional, liderança envolve diálogo, liderança envolve comunicação, liderança envolve feedback, liderança envolve motivação. Então, tudo isso. Então, uma pessoa que vive entrelaçado em operação, máquina, computador, e o cara dizer que é líder, não.
Você pode ter experiência com gestão de processos, com operacional, com operar máquinas, com fazer a coisa acontecer ali na prática do dia a dia, mas liderança é outra coisa. Então, o que é que eu faria aqui? A primeira coisa que eu faria aqui, identificava perfil. Renan, segunda coisa, depois que identifica perfil, o cara é líder ou o cara não é líder? Que é a primeira coisa que a gente vai fazer. Primeiro, conversar. Conversar com quem? Com os dois juntos? Não, separado. Vamos criar uma liderança compartilhada? Essa seria a minha primeira conversa. Vocês não precisam trabalhar separados, vocês não precisam criar uma competição. Então você explica que a cultura da empresa é uma cultura de unidade e vocês precisam trabalhar juntos. Então precisa haver mais de uma conversa, precisa haver reuniões com você. Esses caras precisam entender o teu feeling, o sentimento do projeto. Então vocês não precisam estar puxando pessoas para debaixo da liderança de vocês, não. Vocês podem caminhar juntos, é uma equipe só, tá? E aí, se você disser assim, Renan, não tem jeito, os caras estão, depois de várias conversas, tratei individual, depois tratei junto, não dá, como é que eu faço? Aí você vai partir para uma medida mais drástica, que é o quê? Você dizer, não, eu vou liderar o projeto. E aí você chega e faz a coisa acontecer. Porque assim, vamos lá, não tem condições de eu estabelecer, de eu delegar uma função a alguém de liderança sem que eu dê a essa pessoa condições de fazer. Então eu preciso treinar, eu preciso dar suporte, eu preciso supervisionar. Então, partindo do princípio que você é um líder, eu não posso deixar com que o projeto da equipe comercial ele se desenvolva sem a minha supervisão. Então eu preciso estar ali. Principalmente quando eu tenho pessoas despreparadas na liderança, que é o caso do funcionário A e o funcionário B. Por mais que sejam muito bons, é analítico, é estratégico, é melhor, é ambicioso, quer muito resultado, mas os caras não têm, os caras não são líder, os caras não têm perfil de liderança. Então você vai e vai dar todo o suporte para que esses caras se desenvolvam. Entendeu? Então, conversar, diálogo separado, depois do diálogo conjunto, chama toda a equipe, prepara o projeto, dá as direções, mergulha de cabeça. Se você é líder, você não pode deixar que uma situação de divisão, sabe, consiga acabar com a cultura da tua organização. Isso pode ser levado para dentro do ambiente, dentro do ambiente da igreja também, tá, gente? Vamos lá, gente. Essa segunda situação ela é muito boa, né? Muito, muito boa. Dois presbíteros entram em desacordo sobre uma decisão doutrinária importante. Um defende mudanças, o outro quer manter uma tradição. O clima esfria a liderança da igreja. Contexto: presbítero A, visão contemporânea, deseja se adaptar para alcançar mais pessoas. Presbítero B, conservador, valoriza a fidelidade ao que sempre funcionou. Vamos lá. Uma coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte, tá? Eu tive uma mudança de câmera aqui para ficar um pouco melhor, porque a outra câmera estava travando muito. Eu até peço desculpa para vocês, tá bom? Mas vamos lá. Preste atenção nisso aqui. O presbítero A, você precisa entender qual é a linguagem cultural. Então, que linguagem cultural eu tenho dentro da minha organização? Então, eu estou numa igreja onde tem dois líderes, um que fala uma linguagem mais jovem, quer alcançar pessoas, uma linguagem mais contemporânea, uma linguagem, vamos colocar aqui, uma linguagem para redes sociais, uma linguagem para avanço, uma linguagem para crescimento. O outro cara é uma linguagem mais tradicional, uma linguagem mais religiosa, o outro cara quer. Então, assim, eu preciso entender, eu preciso fluir e entender qual é a minha linguagem. O que é que eu quero? Qual é a visão que se encaixa na minha igreja? Qual é a visão da minha igreja acerca disso? Então, se para mim é melhor uma linguagem de alcance de pessoas, porque essa é a minha cultura, então eu não posso ter na minha liderança alguém que não fale a mesma linguagem. Como é que vai andar junto se não estiver de acordo? Como é que vai andar junto se não estiver na mesma linguagem? Como é que vai andar junto se não estiver falando a mesma coisa, se não estiver no mesmo propósito, na mesma sintonia, chutando pro mesmo gol, entendeu? Então, um time precisa ter essa sintonia, galera. Então não tem como, entendeu? Então a gente tem duas lideranças que entram em desacordo sobre uma decisão doutrinária importante. Então a gente precisa se meter. Você como líder precisa ter essa sensibilidade e falar para o presbítero B, ó, você precisa fluir na linguagem de fulano. Você precisa fluir na linguagem da cultura aqui, ó. Nós temos uma visão, nós temos uma cultura e você está em desacordo com a cultura que nós falamos, com a cultura que nós carregamos. Então, outra coisa interessante, ó, não tenha medo de desligar, não tenha medo de afastar, não tenha medo de fazer o que precisa ser feito, porque sabe, quando uma laranja, ela está no meio, uma laranja podre, ela está no meio das boas, ela vai contaminar as boas, então não tem como. Não tenha medo de fazer o que precisa ser feito. Eu já tive muito medo da minha liderança de dizer não. Eu já tive muito medo da minha liderança de dizer assim, ó, você não faz parte,
Eu já tive muito medo de, sabe, de dizer assim, ó, você não se encaixa aqui. Por quê? Porque você tá privando essa pessoa de repente se encaixar em outro lugar. Porque, gente, deixa eu dizer uma coisa para você, se essa pessoa ela não se encaixa nesse lugar, com certeza ela vai ter uma outra organização que vai ter espaço para ela. Então eu acredito que cada organização, cada lugar, cada empresa fala uma linguagem, cada igreja fala uma linguagem, cada organização, cada associação fala uma linguagem. E a gente precisa entender que quem não se encaixa em determinado lugar se encaixa em outro e cada um vai encontrar o seu espaço. O que eu não posso fazer é manter uma pessoa em um lugar aonde ela não vai dar fruto nesse lugar, porque ela não, a linguagem dela não é a mesma desse ambiente. Então, das duas, uma. Ou ela pode assumir a identidade do ambiente e mudar para poder somar, ou ela vai sair. Mas eu não vou ficar com uma pessoa que vai estar totalmente em desacordo com aquilo que é a minha visão. Então, para solucionar esse caso, primeiro você precisa entender qual é a sua identidade empresarial, qual é a sua identidade ministerial, para que você consiga cobrar da pessoa certa aquilo que você carrega. Tá bom? Vamos lá, isso aqui é interessante. Dois funcionários têm uma discussão feia. Olha a terceira situação. Dois funcionários têm uma discussão feia na frente dos colegas. Um se sentiu injustiçado por não ser convidado para o projeto. Contexto: empresa pequena, cultura colaborativa. Vamos lá. Discussão. Você já lidou com discussão dentro do ambiente de trabalho? Discussão feia, dentro do ambiente corporativo, dentro do ambiente empresarial. Uma discussão entre dois colaboradores, uma discussão entre dois funcionários. Negócio feio, 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 meu Deus do céu. E aí? Como é que vai resolver? Como é que resolve? Será que é para chamar os dois, colocar os dois um de frente pro outro e dizer assim, o que você falou? Fala agora, tá na minha frente, você falou dele, como é? Não, você só vai piorar a situação. Se você chamar e fizer isso, talvez você piore a situação. Sabe uma situação que essa solução cairia bem de chamar um de frente pro outro? Fofoca, sabe? Às vezes a pessoa chega pro gestor e diz assim, ó, fulano falou isso, isso, isso e isso. Aí você vai dizer assim, ah, fulano falou isso? Certo. Fulano, vem cá, por favor. Não, fica aqui, não saia não. Não precisa você sair não. A pessoa que te falou, né? Eu vou chamar a pessoa para você confirmar aqui na frente dela se ela falou isso mesmo. Uma vez eu tive a oportunidade de testemunhar algo assim, meu irmão, é fantástico essa solução. Ó, você tá com problema sabe, com fofoca na sua empresa, sabe? Funcionário A chega para você e diz assim, ó, funcionário B falou isso, isso, isso e aquilo. Aí você diz assim, funcionário B, vem aqui, por favor. Fala aqui na frente dela, fale na frente dela o que você falou para mim e confirme. A pessoa vai começar a gaguejar, não precisa, não precisa. No instante acaba. Então essa situação, ela é interessante para resolver fofoca. Agora, discussão. Dois funcionários têm uma discussão feia na frente dos colegas, um se sentiu injustiçado por não ter sido convidado para um projeto. Uma empresa pequena, cultura colaborativa. Vamos lá. Primeira coisa, individual. Nunca corrija alguém na frente dos outros. Nunca converse algo de cunho mais de cunho mais crítico na frente dos outros colegas. Sempre chame para conversar. Eu acredito que feedback negativo se faz individual. Feedback positivo se faz na frente mesmo dos outros. Porque a gente tem que ganhar o funcionário para nós e também ele precisa se sentir importante dentro da empresa. Então, quando você vai parabenizar, chama todo mundo, dá um feedback na frente de todo mundo aí. Diz assim, ó, fulano teve essa atitude foi sensacional, parabéns, meu irmão. Então, todo mundo precisa de um feedback, às vezes, em público, tá? Não estou dizendo que todas as vezes vai ser assim, mas a gente precisa de um feedback em público, isso é muito importante. Tá bom? Vamos lá. Renan, o que é que você faria? Primeiro, chamaria para conversar individualmente. Tá? Chamaria para conversar individualmente. Mostrava a cultura para essa pessoa. Ó, nós temos uma cultura colaborativa. Nossa empresa, a gente tem esse tipo de atitude como inadmissível. A gente não pode. Tudinho. Né? Primeiro, eu começaria a conversa enaltecendo as qualidades da pessoa, dizendo assim, você tem tantas qualidades, você se encaixou aqui, você tem muita possibilidade de crescer, mas a gente entende que atitudes como essa, de uma discussão, não importa de quem seja a culpa, não é válido para o crescimento de vocês, não é válido para a saúde do ambiente aqui onde nós estamos trabalhando, nos desenvolvendo, então não é uma boa. Então eu conversava com os dois individualmente, depois chamava os dois para uma conversa definitiva. Então, um de frente para o outro. E aconselhava um ambiente de perdão e desculpas. Então, vamos nos perdoar, vamos nos desculpar e bola para frente. Ninguém aqui é competidor do outro, ninguém aqui tá um contra o outro. Nós estamos no mesmo barco para um destino, rumo a um objetivo, que é o que? Dar resultado.
entendeu? Então vamos para frente. Então eu incentivava a cultura organizacional, que é a cultura colaborativa da empresa, tá certo? Sem é, é, sem ferir. Então, uma das coisas interessantes também é que você não pode tomar partido, certo? Às vezes tem líder que toma partido, não, porque fulano é minha preferida, não, porque funcionário fulano é meu amigo. Meu irmão, ajuda os caras a reconhecer o erro. Promova a reconciliação, sabe? Promova a reconciliação, ajuda os caras a consertar o erro. Mostre para os caras, mostre para as pessoas envolvidas no problema que houve um erro que precisa de reconciliação, tá? Isso é muito importante, tá bom? Então não toma partido não, porque fulano é meu amigo. Não, você é líder, você não é amigo de ninguém, você é líder. Ninguém é amigo do líder. Nós estamos aqui com uma função onde a gente vai criticar se for preciso, onde a gente vai elogiar se for preciso. E não é com base em amizade, não é com base em afinidade, não. É com base na justiça. É com base no que é certo. Entendeu? Princípios e valores bem definidos. Correto? Vamos lá, vamos para frente. Tem mais umas duas aqui. Ó. Situação 4. Vamos lá. Um gerente de equipe técnica percebe que o time está atrasando entregas porque as informações entre áreas não estão sendo repassadas corretamente. Cada setor joga a culpa no outro. Vixe, meu Deus do céu, que problema, hein? Que problema complexo, hein, galera? Hein, galera? Você já passou, você que está me ouvindo aí, você que está fazendo parte da mentoria, você já passou por isso aí, gente. Meu Deus do céu. Você já passou por isso. Olha só. Anote isso aí que é muito importante. Contexto. Ambiente da empresa de tecnologia, gerente novo, tentando ganhar respeito. Olha só. O que é que você faria um negócio desse aí? O que é que você faria? Com essa situação complicadíssima, o que é que você faria? Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Primeira coisa. Como corrigir a comunicação dessa empresa? Porque aqui foi um problema de comunicação. O gerente da equipe técnica percebe que o time está atrasando entregas porque as informações entre as áreas não estão sendo repassadas corretamente. Cada setor joga a culpa no outro. Como é que a gente vai acabar com esse problema de comunicação? Primeiro, vamos apontar as falhas, os problemas. Vamos resumir os problemas, vamos identificar os problemas. Não é encontrar os culpados. A gente vai, não é apontar os culpados, a gente vai reunir. Peraí, onde é que está o problema? Onde está o problema? Primeiro, a empresa tem um protocolo específico sobre as entregas, sobre o repasse de informação, sobre como o processo deve ser colocado, sabe? A empresa ela tem um espaço específico para alinhamento desse tipo de demanda, né? Então, isso é impressionante. Então, vamos reconhecer publicamente as pessoas que estão valorizando a comunicação. Então, eu preciso reunir a liderança, reunir quem faz parte quem são os principais cabeças disso aí, identifico o problema e consigo corrigir com espaços, com reuniões, reforçando a cultura, reconhecendo publicamente, motivando, participando. Então, a gente precisa disso. Precisamos disso, tá? Então, esse tipo de ambiente não é bom. Não é bom mesmo, tá? Então, para mim, é isso que eu faria. Renan, o gerente percebe que o time está atrasando entregas. Então, vamos para o foco do problema. O que é que está acontecendo? Certo, as informações não estão sendo repassadas corretamente. Que informações? Onde estão as informações? Cadê o acesso dessa informação? Cadê? Vamos procurar. Quem é o responsável? Vamos ver. Quem é que está atrasando? Quem é que está retendo? Entendeu? Não, a culpa não os setores, cada setor joga a culpa no outro. Não. Né? A gente precisa entender que a culpa é de todos. Porque se a coisa não está. Se tudo isso está comprometendo o resultado, então todo mundo vai ser prejudicado. Então eu preciso entender, cara, tem uma coisa interessante que eu preciso falar para você aqui, ó. Os setores, eles precisam entender que um precisa do outro. Então a cultura, ela precisa ser colaborativa. Então, vamos lá, o financeiro precisa da contabilidade, a contabilidade precisa de todos os outros setores, sabe? O comercial, cara, o pessoal, o RH,
o setor de TI, o setor de... Gente, meu Deus do céu, o setor de compras, né? Que tem algumas empresas que tem setor de compras, de tanta setor de logística. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Um precisa do outro. Um precisa do outro. Né? Se não for o setor da logística, se não for o setor das entregas, se não for o setor do RH, se não for o RH precisa do financeiro, o financeiro precisa do contábil. Gente, todos nós somos uma grande parceria para entregar resultado. Esse resultado vai chegar no cliente, o cliente satisfeito ele vai conseguir remunerar bem a empresa e a empresa vai pagar muito bem os seus funcionários. Então tudo é um ciclo que precisa continuar, tá bom? Então isso é muito importante. Muito, mas muito importante. Muito importante. E assim a gente vai conseguir gerar um resultado satisfatório, tá bom? Então não tem esse negócio de o setor B está com dificuldade de fazer as entregas das informações. Não. Vai, caça, procura. Por quê? Por que não está fazendo? Entendeu? Situação 6. Que eu acho que é situação 5. Eu acabei colocando errado aqui, mas é situação 5, tá, gente? A gente teve 1, 2, 3, 4, são 5 situações, não é isso? 2 funcionários se destacam para ser promovidos a coordenador. Um é mais técnico, o outro é melhor em lidar com pessoas. Vixe, isso aqui dá um problema grande. Contexto. Pequena empresa em crescimento rápido. O cargo exige a habilidade de liderar e ensinar os outros. Vamos lá, uma coisa interessante. Você precisa de um líder ou você precisa de um funcionário bom no operacional? O que você precisa? O que é que você precisa? Você precisa de um líder ou você precisa de um bom funcionário no operacional que te dê resultado? Aí você diz assim, mas o líder não vai me dar resultado? Vai, com pessoas. O líder, ele melhora o ambiente organizacional. Melhora o operacional? Melhora. Porque um funcionário ambientado, um funcionário que trabalha em um ambiente saudável, ele produz mais. Então você precisa entender o seguinte: essa empresa, ela precisa de um líder ou ela precisa de um técnico? De um técnico que eu desrespeito, que eu vejo assim, o cara é melhor no operacional e é ruim com pessoas. Porque, cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu já estive do lado de grandes líderes que não tinha tantas ferramentas do operacional quanto outros funcionários. Mas o cara é líder. Por quê? Porque o cara é um gênio na comunicação e como lidar com pessoas, e inspirar, em exemplo, em modelo de vida, em agregar valor para a vida das pessoas. Então o cara é um líder nato. Mas o cara tem tem muita gente no operacional que é mais brilhante do que o cara. Porque uma das características de liderança é que o líder, ele sabe que precisa se conectar com pessoas que sabem mais do que ele, em determinadas áreas. Então, às vezes, o cara, vamos supor, o cara do comercial, ele às vezes não tem todas as ferramentas de marketing e divulgação, mas ele vai buscar alguém que sabe. Então, o líder, ele é mais o cara que mantém as coisas saudavelmente dentro do ambiente da empresa do que propriamente aquele que está com a mão na massa ali. Claro que o líder ele vai colocar a mão na massa, mas ele vai cuidar de pessoas. Os funcionários cuidam dos processos, o líder cuida das pessoas. Sabe? Isso é muito importante. O funcionário ele precisa ter a segurança de que quando ele chegar no líder, ele vai ter uma segurança, um porto seguro. Isso é muito importante. Então o que é que eu faria? Claro, sem sombra de dúvida, que eu iria para aquele que sabe lidar melhor com pessoas. Por quê? Porque toda a parte técnica ela pode ser aprendida. Agora, lidar com pessoas é mais difícil. Ensinar alguém a lidar com pessoas é bem mais difícil do que ensinar a parte técnica. Né? Eu prefiro 1000 vezes ensinar uma pessoa como fazer uma planilha do Excel do que como lidar com pessoas. Por quê? Porque aprender a lidar com pessoas é muito mais complexo de ensino do que aprender a fazer uma planilha do Excel. Agora, é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou desenvolvendo líderes. É por isso que Deus me chamou para isso. Porque não importa as dificuldades. Quando eu digo eu prefiro, eu digo assim, é mais fácil. Mas eu vou pelo caminho mais difícil. Eu vou pelo caminho mais complicado, que é o quê? Ensinar pessoas a cuidar de outros. É isso, é por isso que Deus me chamou. Então eu estou aqui para nadar contra a maré. Ah, Renan, é difícil? É complicado? É, mas é possível. É possível.
tá? Então, todas essas situações mostram que nós podemos fazer. Então, com certeza, o cargo exige a habilidade de liderar e ensinar outros. Com certeza, eu iria para um funcionário que sabe melhor lidar com as pessoas. Ele pode não ser tão técnico quanto o outro, mas ele é melhor para desenvolver pessoas. Então, o ambiente vai ficar melhor. Vamos lá, Renan. Eu vou escolher o mais técnico, porque o cara é muito bom, porque o cara é maravilhoso, o cara entende muito tecnologia, o cara sabe como é que faz, o cara sabe como é que desenvolve. Meu Deus, o cara sabe fazer como ninguém. Certo. Mas no dia que tiver um problema dentro do ambiente, ele não vai conseguir resolver. No dia que tiver um conflito entre pessoas, ele não vai conseguir resolver. No dia que tiver um problema de um chegar com a cara feia e intrigar do outro, ele não vai conseguir resolver. No dia que o ambiente estiver pesado, ele não vai conseguir melhorar. No dia que ele precisar motivar, ele não vai conseguir motivar. Então talvez ele vai talvez ele vai estar dentro da equipe dando resultado. Mas quando o ambiente exigir que ele intervenha em determinadas situações, ele não vai conseguir intervir. Só que a contrapartida é um cara que sabe lidar com pessoas, tudo bem. Talvez ele não seja tão virtuoso na parte técnica quanto aquele outro cara. Mas ele vai conseguir aprender? Vai. Ele vai conseguir ajudar a equipe a dar os resultados? Sim. E ele vai conseguir tornar um ambiente muito mais cooperativo. Tá bom? Então é isso, essas situações, tem muitas outras situações, inclusive, talvez você até resolveria diferente de mim. Mas eu estou dando algumas instruções, não estou dizendo que tudo tem que ser levado ao pé da letra. Estou dando algumas instruções para que você avance na tua liderança. Gente, muito obrigado. Que Deus continue abençoando você, que Deus continue abençoando a sua casa, que Deus continue abençoando a sua empresa, a sua organização, a sua liderança, a sua vida. Cara, o meu intuito é formar líderes. Ei, não fique sobrecarregado. Compartilhe a tua liderança. Forme outros líderes. Dê a possibilidade de outras pessoas darem opinião. Dê a oportunidade de outras pessoas delegarem. De outras pessoas trabalharem, melhor dizendo. E avance na sua liderança. Eu quero dizer que você é uma pessoa sensacional, uma pessoa incrível, uma pessoa que vai vencer muito na vida. Por quê? Porque eu acredito no seu potencial. E porque você é essa pessoa cheia de ferramentas e habilidades. Né? Então, eu tenho certeza, cara, só depende de você. Só depende de você. Então, cresça, amadureça, avance. Não desista dos seus projetos, não desista dos seus propósitos. Eu sei que cada situação aqui é um contexto diferente. Não estou dizendo que vai ser isso e acabou, não sou dono da verdade. Cada situação é um contexto, mas eu quis trazer para vocês experiências práticas. Claro que eu, dentro do ambiente da empresa, claro que eu iria... É diferente de você agir realmente na prática. Eu estou falando aqui de situações hipotéticas, mas na prática é outra coisa. Eu vou dizer uma coisa para você, eu já resolvi muitos problemas. E eu tenho aqui inúmeros testemunhos para contar de coisas que funcionaram muito bem, e coisas que não funcionaram. Mas eu te digo uma coisa, dentre todas as coisas que eu falei, comunicação é a chave. Se comunica, vai para cima, faz, motive, inspire as pessoas. Você vai ver aonde Deus vai te levar, aonde você pode chegar. Tudo bem? Que Deus continue te abençoando, que Deus te abençoe. Vamos para cima para essa grande comunidade de liderança e eu tenho certeza que nós vamos agregar muito, tá? Eu sei que eu falo muito rápido, volta, pega outras coisas, vamos afunilar, pega as outras aulas, contextualiza com isso aqui que eu falei e a gente vai crescer muito na nossa liderança. Lembrando, todos conseguem liderar, tá? Não estou dizendo que você vai ser um gestor de muitas pessoas, que você vai ser um cara que vai ser um grande comunicador, mas todo mundo foi chamado para liderar, nem que seja si próprio, tá bom? Um abraço grande, que Deus continue te abençoando e vamos falar mais de liderança nas próximas aulas, se assim Deus permitir. Um grande abraço.